Estão bem. É, ontem nós utilizamos a gramática, certo? Aí ficou combinado que hoje, muito bem, e ficou combinado que hoje nós utilizaríamos mais uma vez, né, a gramática, certo? Então, peguem a gramática de vocês, porque faltaram algumas explicações, né, que não deu tempo para a gente explicar tudo, porque o conteúdo era grande. Tô bem, Monique, obrigada, amor. Pode sim, Miguel. Mas a gente vai fazer o seguinte, tá certo? A gente vai primeiro terminar a leitura do, da explicação, tá bom? A gente parou na página 73, tá certo? Então, Miguel, ao invés de você ler a questão 1, você vai ler para mim a página 73, tá certo? A continuação, pode ser? Sim. Pronto. Então, a gente parou, só relembrando, tá certo? A gente parou ontem nos adjetivos biformes, tá certo? Que são aqueles adjetivos, né, que a gente lembra, que tem masculino e feminino, tá certo? Sim, Gabriel, pode ler. Depois do Miguel é você, tá bom? Miguel, página 73, adjetivos uniformes, pode ler. Apresentam-se no masculino ou no feminino com delicado, belo, bonitos e coloridos, dependendo do gênero do substantivo em que se refere. Observe que esse tipo de adjetivo se flexiona tanto em gêneros masculinos ou femininos, quanto em número singular ou plural. Observe. Recursos renováveis são aqueles que possuem capacidade de renovação após serem utilizados pelo ser humano em uma atividade produtiva. Nesse exemplo, o adjetivo humano encontra-se flexionalmente no masculino, plural, para concordar com o substantivo seres. Já o adjetivo produtivo não está flexionalizado no feminino plural, porque concorda com o substantivo atividades. Tia Brena, tia desligou o microfone. Eu tô fazendo isso direto hoje. Esqueci de ligar o microfone, por isso que eu não vou mais desligar. Vamos lá. Adjetivos uniformes, Miguel. Adjetivo uniformes. Apresenta apenas uma forma que funciona tanto para o masculino como para o feminino, como alegre, feliz, gentil, deslumbrante e reluzente. No exemplo anterior, pode ser informe ou adjetivo renováveis, concorda apenas em números plural, como substantivo recurso, pois este se encontra fracionado no plural. Veja outro exemplo. No Parque Nacional de Iguaçu, a natureza é um personagem principal. Nesse caso, como é uniforme, o adjetivo principal não apresenta variações de gêneros. Assim, ele concorda apenas em números com substantivo personagem. Pronto, pessoal, vamos lá. Então, eu acredito que vocês já entenderam, né? O adjetivo biforme é aquele que tem duas formas. Por exemplo, bonito é um adjetivo. Bonito é biforme? Sim, porque tem bonito para menino, para masculino, e bonita para feminino. Agora, por exemplo, o adjetivo inteligente, ele é biforme ou ele é uniforme? Vocês sabem? Uniforme. Uniforme. Muito bem. Tia, o biforme é aquele que serve tanto, é uma única palavra que não vai, que assim, ela não varia de masculino e feminino, mas ela serve para as duas formas. Isso. Isso mesmo, Taima. Eu explico já bem direitinho. Deixa eu só responder aqui essa pergunta da Maiane. Maiane, sim. Porém, Maiane, rainha é substantivo, tá certo? A gente está falando aqui, não pode, vocês têm que ter cuidado para não confundir. A gente está falando de quê? De adjetivos, tá certo? Adjetivos são as palavras que dão característica, tá certo? Então, rainha é biforme, mas não é adjetivo, tá bom?
é substantivo. No caso, pessoal, do uniforme, são aqueles adjetivos que só tem uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Quando eu digo assim, o menino é inteligente. O adjetivo é o quê? Inteligente. Se eu for dizer a menina é inteligente, eu vou dizer a menina é inteligente? Não, eu vou dizer a menina é inteligente. Então, o adjetivo não muda para o masculino nem para o feminino, é o mesmo. Tá certo? Por isso que eu digo uniforme. Uniforme é quando, tipo, no exemplo de rainha tem o rei, né? Como se tivesse dois exemplos, tanto para o masculino se fosse adjetivo, tá certo? Vamos Tia, lá. eu não entendi muito bem o uniforme. Tem como aqui Tia, repetir? tinha outra palavra, por exemplo, incrível. Incrível não varia, serve para os dois. Exatamente. E é um adjetivo, tá certo? Aí explicando para a Maiane, né? Ela não, disse que não entendeu muito bem o uniforme. Vamos lá, Maiane e os demais. Vou explicar o biforme para vocês entenderem melhor o uniforme. O biforme são características que têm, né, palavras que são adjetivos, que têm masculino e feminino. Como assim? Vamos pensar aqui em um adjetivo. Linda. A palavra linda é uma característica, certo? Tem masculino para linda? Tem, né? Tem linda e lindo. Então, é biforme, porque eu tenho masculino e feminino. Tá certo? Agora, o exemplo que o Taimon deu. Incrível. Incrível é um adjetivo. Muda, gente, para masculino e para feminino, incrível. Ou incrível, tanto é usado para o masculino quanto é usado para o feminino. Não muda, tá certo? O menino é incrível, a menina é incrível, é usado para os dois. Então, quando é usado... radical. Isso é radical. Pode ser tanto para o masculino quanto para o feminino. Exatamente. É doente. A menina está doente, o menino está doente. Doente, certo? Muito bem. Então, uniforme, Maiane, são os adjetivos que são usados... O menino está febril. Uniforme, tá certo? Porque não tem feminino e masculino. Se tem feminino e masculino, é biforme. Se só tem uma forma para os dois, tanto para o masculino quanto para o feminino, é uniforme, tá certo? Uni, vem de um. Uniforme, uma forma. Ok? Entenderam? Isso, Maiane. Não tem feminino e masculino. Só é uma palavra usada para os dois. Como a palavra inteligente. Inteligente não tem inteligente e inteligenta. Existe apenas inteligente, tanto para o masculino quanto para o feminino. Entendeu? Isso são os adjetivos uniformes, porque só tem uma forma. Pronto? Muito bem. Gabriel, página 74. Pode ler. Deixa eu ler. Do mesmo modo que a maioria dos substantivos, o feminino substantivo, a terminação O, forma masculina para a. Observe. Recurso, valioso, água valiosa, homem pré-histórico, pintura pré-histórica, comércio primitivo, comunidade primitiva. Os adjetivos terminados em S, O ou U, em geral, recebem a terminação A. Escrito português, língua portuguesa. Homem, estudo, estutor, mulher, estutora. Alimento cru. Já os adjetivos terminados em ão mudam-se terminação para a, an,
ou ano. Corpo são, mente sã. Menino chorão, menina chorona. Corpo grandão, corpo grandona. Por fim, o adjetivo terminados em EU mudam essa terminação para eia. Homem plebeu, mulher plebeia. País europeu, moeda europeia. Povo caldeu, cal, caltura, caldeia. Continua? Pronto, pronto, amor, deixa eu só explicar aí. Esses casos aí que o Gabriel leu, pessoal, é para mostrar a vocês que nem sempre vai mudar só o A e o O, tá certo? Por exemplo, bonito, bonita, lindo, linda, feio, feia. Nem sempre vai ser assim, tá certo? Tem alguns casos que vai mudar o final da palavra, como por exemplo aí, homem plebeu, vai ser mulher plebeia, certo? Então, é só para mostrar esses casos aí especiais de adjetivos, tá certo? Que mudam as terminações. Agora, nós vamos ler a concordância entre substantivos e adjetivos. A gente vai ver que os substantivos, que foi o que a gente estudou, né? Que é aquela palavra que dá nome aos seres, certo? E o adjetivo que dá características a esse ser, tem que concordar. Vamos ver como. Pode sim, Maiane, pode ler. Comece. A concordância entre substantivos e adjetivos. Como dissemos, os adjetivos concordam em gênero, número e número, às vezes só em número, como substantivo ou substantivos a que se referem. Os exemplos que vimos até agora ilustram bem essa regra. No entanto, em situações mais complicadas, principalmente em textos formais escritos, podem ocorrer dúvidas, principalmente quando um adjetivo pode se referir a dois ou mais substantivos. Neste caso, a regra geral é esta: quando temos dois ou mais substantivos, os adjetivos os acompanham em gênero e número. Continue, tio? Pode continuar, são os exemplos. Observe, o paleolítico e o neolítico, substantivos flexionados no masculino singular, foram marcados adjetivos flexionados no masculino plural por grandes eventos. A caça e a pesca, substantivos flexionados no feminino singular, eram práticas, adjetivos flexionados no feminino plural, comuns no período paleolítico. Muito bem. Pessoal, esses exemplos que a Maiane leu, tá certo? É para falar o quê? Que o adjetivo e o substantivo, eles têm que concordar em gênero e número, às vezes só em número. Ou seja, quando eu falo de número, eu estou falando de singular e plural, tá certo? E quando eu falo de gênero, eu estou falando de masculino e feminino. Se eu digo assim, a menina é esperta, certo? Qual é o substantivo? Menina. Qual é o adjetivo? Esperta. Isso. Então, percebam que o adjetivo esperta está concordando com o substantivo. Eu não posso dizer a menina esperto, certo? Ou eu não posso dizer a menina espertas. Esse adjetivo concorda com o substantivo. O substantivo menina, pessoal, está no plural ou no singular? Singular. Tá no singular. No masculino ou no feminino? Feminino. Feminino. Então, meu adjetivo concorda com isso, certo? Obviamente, quando o adjetivo for biforme. Porém, em casos mais complicados, como assim? Como, por exemplo, esse exemplo que a Maiane leu. O paleolítico e o neolítico, vocês estão vendo que são duas palavras que estão no singular. Porém, são dois substantivos. Então, o adjetivo vai ficar como no plural, certo? Ok?
Entenderam? Que o adjetivo tem que concordar com o substantivo. O que está querendo dizer é que eles precisam estar totalmente adequados, né? Em relação a masculino, feminino, singular e plural, né? Exatamente, eles sempre concordam, certo? Em gênero e número. Porém, às vezes, só em número. Por que às vezes só em número? Porque às vezes ele não tem o feminino e o masculino, tá certo? Ok, pessoal? Até aí? Sim. Pronto. Vamos lá. Porém, tem uma regrinha aí, tá certo? Maiane, é só para dizer essa parte que você leu, que o substantivo e o adjetivo, eles concordam entre si. Se o substantivo está no masculino, o meu adjetivo vai estar no masculino, tá certo? Se o meu substantivo está no feminino, o meu adjetivo tem que estar no feminino. É uma coisa natural da língua, tá certo? Eu não posso dizer assim, o carro vermelho. Vamos lá. O carro vermelho. Vamos usar essa frase bem simples para vocês entenderem. Qual é o substantivo? O carro vermelho? Digam o substantivo. Carro. Carro Carro. E o adjetivo? Vermelho. 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 Eu posso dizer o carro vermelha? Isso tem sentido? O carro vermelha? Não, senhora. Não, tá certo? Então, o vermelho, que é o adjetivo, tem que concordar com o substantivo, que é carro. Se a palavra carro está no masculino e no singular, o adjetivo vai estar no singular e no masculino. Entendeu, amor? Pronto, é isso, tá certo? Mas tem aqui um caso especial. Por que ele traz? Aí você diz assim, pensa assim, tia, mas isso é tão fácil. É fácil esses exemplos, mas às vezes a pessoa fica em dúvida, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Se os substantivos forem de gêneros diferentes, tá certo? Se os substantivos forem de gêneros diferentes, o adjetivo será flexionado no masculino, tá certo? Isso, Pedro, não tem sentido. Você percebe que no exemplo que você deu, o adjetivo tem que concordar com o substantivo, tá certo? Aí vamos ver para esse caso aqui, ó. No Paleolítico, cenas de caça e rituais mágicos eram pintados nas cavernas. Tia, não estou entendendo. É porque nessa frase tem dois substantivos, tá certo? Quais são? Cenas e rituais, certo? Cenas está no feminino e rituais está no masculino. E aí, o nosso adjetivo vai ficar no masculino ou no feminino, segundo essa regra? Ele fica no masculino. Essa regra, tia, também é fácil, porque a gente sempre usa ela. Por mais que, por exemplo, um menino e uma menina estejam ali, a gente usa que eles estavam ali. Exatamente, é essa regra mesmo. Time, tá certo? É essa regra. Nessa situação, Tia, eu não observe, entendi essa regra. por exemplo, eu vou falar numa sala, tá certo? Numa sala tem vários alunos, não tem? Tem meninas que são alunas e tem os meninos que são os alunos. Mas se eu for me referir a todo mundo da sala, por exemplo, eu vou dizer as alunas? Não. Eu vou dizer os alunos daquela sala. Mas quando eu digo os alunos daquela sala, eu estou me referindo ao quê? A masculino e a feminino, certo? Aí, o que é que está dizendo na gramática? O exemplo que ele está trazendo é que se tiverem dois substantivos, um no feminino e um no masculino, o adjetivo vai ficar no masculino e no plural, certo? Por exemplo, vou usar um adjetivo aqui bem simples para vocês entenderem essa regra. Vou usar a palavra esperto. Esperto tem feminino e tem masculino, certo? Tem esperto e tem esperto. Mas se eu digo assim, a menina e o menino são, e vou completar com esperto, vai ficar a menina e o menino são espertas ou a menina e o menino são espertos? Menino e menino são espertos. Certo? Então vai ficar, o adjetivo ficou como? No plural e no masculino. Ok, é só isso.
essa explicação. Entendeu, Maiane? E os outros, entenderam? Sim. Sim, Ó, tia, eu entendi perfeitamente. muito bem. Então, vamos passar aí para a página 76. Quem é que pode ler? Eu, tia. Pronto, eu vou ler só o exemplo. Vou ler só o exemplo que faltou, tá certo? Aí você lê na página 76, Pedro, Tá certo? bom. O exemplo que tem é assim, ó. Os grupos humanos que viveram no Paleolítico iam de um lugar a outro em busca de alimentos como raízes, frutos, peixes e animais pequenos. Aí o Pedro vai ler aí a explicação da página 76. Pode ler, Pedro. Ô, tia, é esse aprenda mais? Não, amor, considerando o início do... Considerando o sentido, nesse exemplo, o adjetivo pequenos está qualificando apenas o substantivo animais, pois em virtude da precariedade das armas que utilizam, feitas principalmente de madeiras, ossos e lascas de pedra, os seres humanos viveram no Paleolítico, caçavam preferencialmente animais de pequeno porte. Já no exemplo a seguir, observe que os adjetivos desenvolvidos e aperfeiçoados qualificam ao mesmo tempo substantivos, utensílios e armas. Pode ler o exemplo. Animais de grande porte passaram a ser alvo dos caçadores quando foram desenvolvidos utensílios e armas mais aperfeiçoadas, como a lança, o arco e a flecha, que possibilitaram o ataque à distância. Muito bem. É só falando do que a gente já estava falando, certo? Sobre esse adjetivo concordar aí com o substantivo. Então ele só estava dizendo que a gente havia dito, né? Que por mais que tenha masculino e feminino, vai ser masculino plural, né? Isso. Se no caso tiverem dois, se tiver só um substantivo masculino, vai ser masculino singular. Se tiver no feminino, substantivo vai ser feminino. Agora, se eu tiver dois substantivos, né, que é o masculino e o feminino, a frase, o adjetivo vai ficar no masculino e no plural, certo? É basicamente essa regra que a gente já usa, mesmo sem saber, sem perceber, que é uma regra da gramática, certo? Agora, na página 77, nós vamos ter o grau do adjetivo. A gente já viu, gente, o número, tá certo? Que é singular e plural. E a gente já viu o gênero, tá bom? Que é masculino e feminino. Agora a gente vai ver o grau. O grau, vocês sabem o que seria? Sobre o que é que se trataria esse grau? Porque gênero é feminino e masculino. Se é de comparação ou diminuição, assim. Não olhei, viu, tio? Mas Grau aumentativo ou diminutivo, né, não, tia? isso, Letícia, é isso mesmo. Se está no aumentativo, no diminutivo, tá certo? Aí, mas a gente vai ver aí que tem vários tipos de grau, mas basicamente é isso, diminutivo e aumentativo, tá certo? Ou comparativo. Vamos aí, quem pode fazer essa leitura? Página 77. Quero uma pessoa para ler o grau comparativo, depois o grau superlativo e depois o grau superlativo relativo. 3 pessoas para lerem. Quem é que pode aí fazer essa leitura? Pode ler, Clara, pode começar. Começa do grau comparativo, né, tia? Isso, amor. Não, pode começar do início. Grau do adjetivo. Grau do adjetivo. Por meio do grau comparativo do adjetivo, comparamos os substantivos, identificando suas características, suas qualidades e seus defeitos. Existem 3 graus de comparação. Continua? Pode ler. Grau comparativo de igualdade. A pré-história é tão importante quanto a história. De superioridade. O Homo habilis era mais habilidoso que o Homo erectus.
De inferioridade, o Homo erectus era menos inteligente que o Homo sapiens. Muito bem. Então, os graus de comparação, tá certo? São divididos aí de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Se eu digo assim, como tem aí, a pré-história é tão importante quanto a história. Eu estou comparando, né? As duas são importantes da mesma forma. Agora, Se dizer assim, ele é tão forte. Só isso. não, aí não está comparando, tá certo? Estaria comparando se dissesse assim, ele é tão forte quanto o seu irmão. Aí estava comparando ele com o irmão dele. Aí seria grau comparativo, tá certo? Então, tia, para ser grau comparativo, você tem que comparar, né? Tipo, tem que ter outra coisa no seguinte: ele é tão forte quanto. Aí tem que completar para Exatamente. ser considerado grau comparativo, né? Exatamente, certo? O grau comparativo lembrem dessa palavra, comparativo. Comparativo vem de comparação, tá certo? Então, está sempre comparando. Aí tem o grau de igualdade, né? Quando eu uso aí, ela é tão estudiosa quanto sua irmã. Eu estou comparando as duas, certo? Grau de igualdade. Está correto, Maiane. Esse grau aí, grau comparativo de igualdade. Isso, Miguel. É o comparativo de o quê? De igualdade, superioridade ou inferioridade? Nesse caso aí é o grau comparativo. Isso é superioridade, né, tia? Isso, de superioridade, tá certo? E o de inferioridade é quando eu digo assim, João é menos esperto que Felipe, por exemplo. Aí é o grau de inferioridade, certo? Entenderam esses 3 graus comparativos? Igualdade, superioridade, inferioridade. Ótimo. Maiane? Tia, o grau, quer dizer, só faz essas aqui, menos, que, tão, quanto mais, essas palavras, esses adjetivos só fazem sentido se elas estiverem acompanhadas com frases assim, de comparação, ou se Isso. elas estiverem sozinhas, também são adjetivos. Não, é só comparando, tá certo? Quando você está comparando, certo? Você tem que estar comparando Certo. 2 substantivos, certo? Não, Miguel, nesse caso não é comparativo, tá certo? Comparativo tinha que ser assim, essa frase para ser comparativo. O bigode daquele homem é maior que o bigode do outro, por exemplo, né? Usando aí sua frase. Aí seria um grau de comparação. Os substantivos têm que estar sendo comparados, tá certo? Para serem graus comparativos, ok? Agora a gente vai aí para o grau superlativo absoluto. Maiane, pode ler. Grau superlativo absoluto. Acentua ao extremo as características atribuídas ao substantivo. Pode ocorrer de 2 modos. Sintético, forma-se normalmente por meio das terminações íssimo e limo é rimo. Exemplo: dificílimo, belíssima, pauperismo. Homo sapiens era inteligentíssimo. Analítico. Forma-se normalmente com o auxílio de um advérbio de intensidade. Exemplo: muito bonita, bastante alegre, pouco agitado. Homo sapiens eram muito inteligentes. Continue, tio. Deixa eu explicar isso aí para vocês poderem entender, tá certo? A gente vai ver agora o grau superlativo absoluto. Por que tem esse nome absoluto? Porque leva ao extremo o nosso substantivo. Por exemplo, eu digo assim, o menino é inteligente. No grau superlativo absoluto, eu digo assim, o menino é inteligentíssimo. Tá certo? Ele não é inteligente, ele é inteligentíssimo. Eu estou intensificando esse adjetivo inteligente, certo? Então, nesse caso aí,
é grau superlativo absoluto sintético. Quando eu uso só uma palavra. Inteligentíssimo, belíssimo, caríssimo. Isso aí é o grau superlativo absoluto sintético. Agora, quando eu digo assim, o menino é muito inteligente, é o grau superlativo analítico. Tá certo? Quando eu uso uma palavra só, como belíssimo, caríssimo, eu chamo de sintético. Quando eu digo muito bonito, muito caro, né, usando duas palavras, eu chamo de analítico. Tá certo? Entenderam Ele essa está bem fraco. Analítico. analítico? Agora, se eu dissesse ele está fraquíssimo, aí seria Sintético. sintético. Muito bem. Esse caso aí é o grau superlativo absoluto. Tá certo? Agora vamos ver o grau superlativo relativo. Pode terminar, Maiane. Grau superlativo relativo. Intensifica uma característica do substantivo, estabelecendo uma relação de superioridade ou inferioridade com outros seres. De superioridade, o Homo habilis era o mais interessante de todos os hominídeos. De inferioridade, o Homo erectus era o menos interessante de todos os hominídeos. Pronto. Muito bem. Nesse grau superlativo relativo, já é fazendo comparações, tá certo? De mais ou de menos, tá bom? No grau superlativo absoluto, é tipo como se fosse exaltando, né, o substantivo, ou difamando. Era só também. uma simples frase, com um grau exagerado. Isso. Pode ir tanto para o bom quanto para o ruim, tá certo? Já o grau superlativo relativo é fazendo comparação, porque é só vocês perceberem que a palavra relativo vem de relação, tá certo? Então está relacionando uma coisa com a outra, um substantivo com o outro, certo? Aqui também, aqui também, não, Pode falar. Eu não entendi muito bem o grau superlativo relativo, esse último. Tem como aqui explicar? tem Nossa. razão, tia. Ele parece muito com um grau comparativo. A diferença é que ele não possui o grau de igualdade e certos adjetivos ele não utiliza. Por exemplo, ele não usa tão quanto nem que. Ele só usa mais e menos e de. Exatamente, mas o grau comparativo também usa mais e menos, tá certo? Ele realmente é igual, parecido aí com o grau comparativo, tá certo? Mas enquanto o grau superlativo absoluto leva uma característica ao extremo, né, sendo bom ou ruim, o grau superlativo relativo faz comparação, tá certo? De mais ou de menos, ok? Ele faz a relação de Eles só superioridade. utilizam mais e menos. Ele só utiliza o grau de superioridade e inferioridade, tá certo? Não utiliza o grau de comparação, ok? Não, me digo aos advérbios. Eles só utilizam de mais e menos, não é? Quer dizer, não utilizam outra palavra além dessas, né? Isso, Certo. certo? E de. Agora a gente vai para Eu só passei 2 páginas, certo? Para casa, não foi isso? 78 e 79. Foi. Eu acho que não vai dar tempo a gente corrigir tudo, mas vamos corrigir pelo menos a primeira questão. Aí eu vou passar o restante. Posso falar a minha resposta da primeira questão? Pode sim, pode ler. Vamos lá, pelo menos a primeira, corrigir. Complete o adjetivo adequado e observe assim, trabalho da indústria, industrial. Coloquei assim, ó, planta da água, planta híbrida. Pessoas sem compromisso. Produto de fábrica, produtor de empresa. Ponto do rio, ponto do lago. Animal da noite, animal noturno. Miguel, nessa questão, como foi? Ponto do lago, tu botou como? Eu coloquei ponto do rio, é ponto do lago. Pronto, vou explicar, Miguel, essa questão, porque pode ser uma dúvida sua e das outras pessoas também.
Nessa questão, gente, nós temos aí locuções adjetivas, tá certo? Que a gente estudou ontem. Então, a gente vai passar essas locuções adjetivas, vamos transformar em adjetivos, tá certo? Todo mundo pode falar, tá certo? A resposta? A Clara é a resposta da letra A. Por exemplo, planta da água. Não vamos poder usar mais as preposições, tá certo? Como assim? Da, do. A gente vai ter que transformar essas duas palavras em apenas uma palavra. Ou seja, Tia, eu posso dizer as minhas respostas da 1? de um, eu vou perguntando e vocês vão me respondendo, tá certo? Por exemplo, planta da água. Fica o quê? Planta Coloquei aquático. aquática. Coloquei essas palavras aqui. É só as palavras mesmo, que é para colocar. Pessoa sem atividade. Pessoa Inativo. desocupada. Inativo. Inativa, né? Uma pessoa sem atividade é uma pessoa inativa. Tia, pode deixar desocupada? É melhor inativa, tá certo? Tá. Miguel, não pode usar duas palavras, tá certo? Nessa questão, tem que transformar as duas palavras em uma só palavra, ou seja, em um adjetivo. Então, não pode ser pessoa sem compromisso, tá certo? Porque aí vai só estar trocando os adjetivos, ok? As locuções adjetivas, na verdade. Produto de fábrica. Produto fabricado. Industrial. Produto fabril. Fabril? Fabril, vocês não conhecem? Isso, fabril. E nem tá aí no Miguel colocou. Porto do Rio. Ficaria o quê? Fluvial. Porto fluvial. Fluvial. Muito bem. Ave da noite. Ave, Noturno. Noturno. isso. Ave de praia. Ave Praiana. Praiana. Ou praieira. Certo? Tratamento do cabelo. Capilar. Tratamento capilar. Proteção do meio ambiente. Ambiental. Ambiental. Hábito de alimentação. Alimentar. Hábito, população do mundo. Mundial. Mundial. Fluxo de energia. Energético. Energético. Movimento da Terra. Terrestre. E temperatura do Sol. Solar. Solar. Muito bem, pessoal. Acabou o nosso tempo. Vou passar o resto da atividade lá no Google Sala de Aula, tá bom? Tchau, tia. E tchau, amor. Quem não colocou o número no chat, várias pessoas já colocaram, mas coloquem, tá certo? Quem não colocou? Tia, qual vai ser as páginas? Vai Tia, ser meu Google tudo? Sala de Aula não tá Outro não. funcionando. A senhora poderia me... Vai ser na gramática, tá certo? Vai. Quem já colocou, pessoal, já anotou. Certo? As outras páginas tudinho, né? Que sobrou. As páginas seguintes, certo? Mas eu acredito que não vão ser todas as páginas, não, tá? Vão ser as páginas 80 até a página 82. 80, 81 e 82, certo? Cadê Tchau, pessoal. só 2 folhas pra nós fazer? Beijo. Tchau, tia. Tchau. Até a próxima Tchau, aula. tia. Amanhã. Tchau.